Olá, pessoal. Vamos falar desse fenômeno aqui. Olha aqui. Eu tenho um ímã, uma bobina, né, um solenoide. Vou movimentar esse ímã dentro dessa solenoide. Olha o que acontece. O amperímetro, né, na unidade de miliampere, ele está deflexionando, ou seja, ao movimentar o ímã dentro do solenoide, lembrando que o ímã tem um campo magnético, ele está gerando uma corrente elétrica. Esse é o princípio da indução eletromagnética. Então, o ímã, ao movimentar dentro do solenoide. Vamos ver isso melhor na forma teórica. Antes, vamos falar o que é fluxo magnético. Então, fluxo magnético, você tem uma espira circular, quadrada ou retangular de área S. Essa área S aqui indicada. Então, você tem também um campo magnético uniforme, né? Está aqui representado pelas linhas vermelhas. E N é o vetor normal ao plano que contém espira. Bom, olha aqui esse plano cinza. Então, o fluxo magnético vai estar relacionado ao quê? Ao cosseno desse ângulo entre o vetor magnético, né, o vetor campo magnético B e o vetor normal, a área da espira e o vetor indução magnética, ou melhor, campo magnético, medido em Tesla. Isso vai me dar esse fluxo magnético medido em Weber. Essa é a unidade. O fluxo pode ser considerado como uma grandeza física que mede o número de linhas de indução que atravessam a superfície S. Então, na figura 1, o número de indução que atravessa é máximo. Olha aqui. Você tem um ângulo entre o vetor campo magnético que está de azul e a normal de 0 graus. Então, cosseno de zero é o valor máximo, 1. Já na figura 2 é zero, porque a normal forma com campo magnético 90 graus. E cosseno 90 é zero. Então, essa é a ideia do fluxo magnético. E aí vem da indução, né? Faraday descobriu esse processo de indução, que é afastando o ímã de um fio, ele conectado a um galvanômetro, um medidor, o aparecimento da corrente elétrica. Então está aqui, isso é utilizado na construção de grandes geradores de energia elétrica, dos grandes aos pequenos geradores, tá bom? Então como é que isso ocorre? Ao aproximar o ímã e afastá-lo, você induz, através do ímã, um fluxo magnético. Esse fluxo magnético induz uma corrente elétrica na espira, ok? Esse é um fenômeno relacionado ao campo magnético, que gera uma indução eletromagnética. Então, aqui nós temos também a lei de Faraday, como é chamada também, olha aqui, a lei da indução eletromagnética. Vou colocar aqui as linhas de campo desse ímã, olha aqui, ó. Vamos movimentar próximo, ó. Próximo, a corrente vai no sentido negativo, afastando, sentido positivo. Mas aqui é para mostrar mesmo é o fenômeno, ó. Então as linhas do campo magnético, ela vai induzindo uma corrente elétrica no, no solenoide, na bobina, na esfera. Bom, então nós temos que o fluxo magnético deve aumentar ou diminuir a intensidade de forma perpendicular ao fio. Então, dessa forma, a gente consegue gerar mais ou menos corrente. Então, toda corrente elétrica induzida é originada devido à variação. Se eu tiver estático,
campo magnético aqui dentro, ó, não há variação, não há geração de energia elétrica. Olha o nome, geração de energia elétrica. Então, o campo magnético em movimento gera energia elétrica, é a indução eletromagnética. Não há corrente induzida se não houver variação do fluxo. Então, o fluxo magnético, como nós vimos, é Bs, cosseno de alfa. Pode variar por uma variação da área também, ou superfície, ou por uma variação do campo magnético, ou por uma variação da superfície da espira no interior do campo. Esse último processo ocorre quando você varia o ângulo alfa girando a espira. Variando sua posição, obtém um gerador mecânico de energia elétrica. Olha aqui o gerador mecânico, você tem um campo magnético, você tem uma espira aqui retangular, na verdade, de forma retangular, e ao girar dentro de um campo magnético uniforme, ele gera energia elétrica, aqui a lâmpada acendendo. Isso é o princípio do gerador mecânico de energia elétrica, aquele que está ligado dentro das usinas hidrelétricas. Bom, esse ângulo entre o vetor campo normal, num ciclo, varia de 0 a 360 graus. Olha aqui a figura. Aqui nós temos o gráfico dessa geração. Por isso que a nossa corrente elétrica é alternada. Ela é gerada de forma alternada. Tem outras vantagens também, transmitir de forma alternada com menor potência. Então, variando o fluxo magnético, varia a área da espira, conforme a figura onde se tem um condutor. Então, aqui o amperímetro, o campo magnético, né, está aqui entrando nessa folha, e ao movimentar essa espira, que na verdade aí é de forma retangular, você vai ter uma variação do campo magnético, ela vai sofrer uma variação do campo magnético. Porque aqui nessa figura, eu estou com o campo magnético variando. Minha espira está parada, mas eu posso movimentar a espira, que não é o caso desse simulador. Se eu variar a espira, equivale a variar o ímã, tá bom? Então era isso que a gente ia falar. A lei de Faraday é a lei da indução eletromagnética, importantíssima. Então, toda energia elétrica gerada no gerador segue esse princípio da indução eletromagnética, da lei de Faraday. Então, você consegue variar o fluxo magnético dentro do espira, alterando a sua posição. E isso faz com que surja a corrente num condutor elétrico, aqui coletado aqui por uma lâmpada bem amarelinha aqui. Olha aqui a corrente elétrica que chega na lâmpada. Ela tende a ter uma variação nesse tipo, que a gente chama de senoidal. É isso, pessoal. Bons estudos. Até a próxima.